Graças e paz, irmãos. Boa noite. Vamos abrir as nossas Bíblias para nós podermos meditar na palavra de Deus. Nosso texto de hoje se encontra em Marcos, capítulo 8, e o verso 34. O Evangelho de Marcos, no capítulo 8, versículo 34. Evangelho de Marcos, no capítulo 8, e o verso 34. Todos encontraram? Amém? Então vamos ler. Então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, Jesus lhes disse: Se alguém quer vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Vamos orar mais uma vez? Deus Pai, Deus Santo, mais uma vez elevamos, Senhor, nosso pensamento a Ti. Que possamos agora, neste momento, estar aprendendo a Tua palavra. Nos ajuda a cada irmão, Pai, ajuda a concentrar neste momento. Que eu venha falar aquilo, meu Pai, que o Senhor deseja. Que todos saiam daqui edificados nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, esse é um texto bastante conhecido, né? Ele está presente nos 3 evangelhos. E o tema que eu queria trabalhar dentro desse texto é exigências para o discipulado. O que seria as exigências de Jesus para nós termos essa vida de discipulado, ser discipulado por Ele a cada dia? Nós precisamos primeiro ver o que significa ser discípulo de Jesus. Discípulo é uma palavra que nós usamos muito, né? A todo momento, nós que somos crentes. Mas será que nós, sabemos o seu real significado? Ou será que nós temos, verdadeiramente sido verdadeiros discípulos de Jesus? Você também que não é crente, que está aqui, você também certamente já ouviu essa palavra discípulo. Então, o que vem a ser discípulo? Discípulo, irmãos, é aquele que se submete à disciplina de Deus, à disciplina de Jesus. Que a partir do momento em que a pessoa, que nós tomamos a decisão ali de aceitar Jesus, de crer nele, então, cada um de nós, naquele momento, nos tornamos discípulos de Jesus. Mas e o discipulado? O discipulado é você se aproximar mais de Jesus, é você ter com Jesus uma relação como de um aluno, você é um aluno, e Jesus o seu mestre, o seu professor. Ser discipulado com Jesus, como eu disse, é ter uma relação mais íntima com Ele. Buscar a Ele de uma forma mais próxima, a cada dia. Você, meu irmão, então, você já se tornou um discípulo de Jesus no momento que você aceitou Ele. Só que é necessário, a partir desse momento, é necessário que você aproxime dEle, dessa forma mais íntima e verdadeira. O que isso quer dizer? Que nós não podemos ser pessoas que somente ouvem falar de Jesus, que acham uma história muito bonita. Isso é algo muito superficial. Nós precisamos ter essa relação, de ter uma vida de submissão, uma verdadeira submissão a tudo que Jesus pregou e ensinou. Uma frase que eu li muito interessante num livro do escritor Rodrigo Bibo, um escritor cristão, ele disse a seguinte coisa, abre aspas: existem 2 tipos de seguidores de Jesus, os discípulos e a multidão. Como um se distingue do outro? É simples. Os discípulos estão submetidos à disciplina cristã, enquanto a multidão só encanta com as suas palavras e busca os seus milagres. Então, irmãos, o que você tem sido? Como os discípulos que verdadeiramente se submetem às regras do Evangelho, às regras da palavra de Deus, que vive a palavra de Deus? Ou você está sendo só como aquela multidão que seguia Jesus,
que achava aquilo muito bonito, que só o buscava às vezes porque queria um milagre, alguma cura? Qual desses dois você tem sido? Eu te convido, irmão, nessa noite a você refletir que você precisa verdadeiramente ser um discípulo de Jesus. Para cumprirmos as exigências do discipulado, nós precisamos ir muito além de uma religiosidade barata. Nós precisamos de algo além de que vir aqui num culto domingo à noite, ir embora para casa e ter uma vida normal lá fora. Ser discípulo de Jesus, ela envolve renúncia dos nossos próprios anseios, para que nós possamos viver a vontade de Deus. Devemos amar a Deus acima de tudo. Família, amigos, bens materiais. Nosso amor a Deus deve ser muito maior do que todas essas outras coisas. Os irmãos devem se lembrar ali da história do jovem rico, que também se encontra nos evangelhos. Se você for lembrar da história daquele jovem, ele perguntou a Jesus: bom mestre, o que farei para dar a vida eterna? E Jesus ali citou os mandamentos, não furtarás, não cobiçarás a mulher de seu próximo, amarás o teu Deus. E ele disse: não, Senhor, isso aí eu tenho cumprido desde a minha mocidade. Então ele achou que aquilo ali era o suficiente para ele herdar a vida eterna, viver aquela vida religiosa. Porém, Jesus mostrou que ainda faltava uma coisa àquele jovem. Ele devia desapegar de todos os bens dele, de tudo aquilo que estava fazendo, ele se apegar nas coisas terrenas. Ele devia desapegar daquilo tudo para seguir a Jesus. Jesus mostrou para ele que era necessário uma renúncia total de tudo que ele tinha, e assim poder segui-lo, estar livre para seguir a Jesus. E é isso que precisa ficar muito claro na nossa mente, eu e você, meu irmão. Um verdadeiro discípulo, ele abre a mão de todas as suas paixões para viver debaixo da autoridade de Deus. Esse texto de Marcos que acabamos de ler, Jesus está exatamente dizendo isso com outras palavras. Ele disse, quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Com esse versículo, Jesus está mostrando que para seguir a Ele, ter uma relação mais próxima, é necessário nós transferirmos o amor e o apego que muitas vezes nós temos aqui com as coisas terrenas, e amar o seu filho, e amar a Deus acima de tudo. É isso que nós precisamos fazer. Então, para que nós venhamos entender as exigências do discipulado, nós iremos falar sobre esses 3 ensinamentos que Jesus citou aí: negar a si mesmo, tomar a sua cruz e segui-lo. Irmãos, e espero que, ouvindo essa pregação, se você talvez esteja sendo como uma multidão que só acha bonito falar de Jesus, só o segue de distância, eu te convido, depois de ouvir essa mensagem, a ter um relacionamento mais próximo, abrir mão das coisas que têm te atrapalhado e verdadeiramente se aproximar de Jesus. Não conhecê-lo apenas de ouvir falar, mas ser como um verdadeiro amigo, um amigo de todas as horas. Então vamos entender cada uma dessas colocações que Jesus fez. A primeira delas que está aí é negar a si mesmo. Podemos tomar como definição de negar a si mesmo o ato de abrir mão de governar a si próprio. Abrir mão de governar a si próprio e depender exclusivamente de Jesus. O ser humano, irmãos, na maioria das vezes, ele tem dificuldade de aceitar que ele precisa abrir mão de governar a si próprio. A maioria das vezes, o ser humano ele não enxerga que ele precisa ser guiado por Deus, por Jesus, fazer a vontade de Deus. Um motivo muito básico para que isso aconteça é o ego do ser humano. Para muitas pessoas, o que importa é que a sua vontade seja feita. Tem que ser do meu jeito e ponto. Não aceito que nada interfira, nem o próprio Deus. A verdade é que a sociedade, irmãos, Deus, desde o início da humanidade, ela nunca quis se submeter a Deus. Só que nós, crentes, nós precisamos entender, que o ser humano ele tem 2 naturezas, a pecaminosa e a de Cristo. Então, negar a si mesmo é sempre sufocar essa natureza pecaminosa
e vivermos de acordo com aquilo que o apóstolo Paulo disse que somos, uma nova criatura. Devemos a cada dia deixar que essa nova criatura nasça em nós, né, irmãos? E sufocar essa vida pecaminosa, negar essa vida pecaminosa. Porque se você permitir que essa natureza pecaminosa guie você, você vai estar sendo governado só pelo pecado. Se você não se autonegar, sua vida será uma vida de pecado. Mas a partir do momento que você nega a si mesmo, quem vai te governar é o Espírito Santo. E aí você vai poder abandonar essa vida de desonra a Deus, essa vida distante de Deus e se aproximar mais dele. Então, para ser um verdadeiro discípulo de Jesus, é necessário abandonar toda essa confiança que você tem de que pode governar a si próprio de maneira saudável. Jamais, irmãos, caia nesse pensamento de achar que você tomando as rédeas, as direções da sua vida, a sua vida vai chegar a algum lugar. Se submeta à vontade de Deus, essa é a melhor maneira de você chegar até Ele. Confie em Jesus e deixe que Ele governe as suas vontades e sua vida de maneira completa. Você só pode negar, irmãos, você mesmo, a partir do momento em que olhar para Jesus e você confiar totalmente na vontade dEle. A outra coisa que Jesus disse aí é que devemos cada um tomar a sua cruz. Irmãos, olhando para essa expressão, uma coisa que é interessante a gente parar para refletir, é que você parar para analisar ali no contexto que Jesus falou isso, ele ainda não tinha se sacrificado, ele ainda não tinha morrido na cruz. O que cruz significava ali naquela época? Cruz era o significado de morte, mas não apenas a morte, era a morte das pessoas mais cruéis, os bandidos mais terríveis que existia. Então, quando Jesus falou ali para aquele povo que estava vivendo aquele contexto de tomar a cruz, pode ter soado algo muito ofensivo para aquelas pessoas, porque a cruz ainda não tinha significado que tem para nós hoje. A cruz para nós hoje cristãos, a gente vê e lembra de Cristo, lembra que foi ali que Jesus morreu, mas que depois Ele ressuscitou por nós. Então, o que Jesus quis dizer para aquela multidão, dizendo algo tão agressivo naquele contexto? Para nós descobrirmos os significados, eu queria que os irmãos abrissem a Bíblia nesse mesmo texto, só que agora no versículo 35, esse mesmo texto que lemos, Marcos 8, no versículo 35. Que diz o seguinte: pois quem quiser salvar a sua vida, perderá. Quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. E quem perder a vida por minha causa e por causa do Evangelho, esse a salvará. Então, olhando para esse versículo, a gente entende o que Jesus quis dizer com essa expressão. Ele está ensinando que todo aquele que quer ser o seu verdadeiro discípulo, ele deve morrer para a sua própria vida e ver uma vida para Jesus, para o Senhor. Então, tomar a cruz, irmãos, é nesse sentido de morrer, sacrificar os seus próprios desejos carnais. Você, meu irmão, você deve morrer para a vida de pecado, para viver o Evangelho. O que nós devemos fazer a cada dia é crucificar aquilo que tem nos atrapalhado de seguir a Jesus. Devemos abraçar a vontade de Deus, custe o que custar. Não vai adiantar nada você realizar vários desejos e prazeres terrenos e carnais, se com isso você vai ser impedido de seguir Jesus de maneira saudável. Não vai adiantar nada fazer tudo o que deseja, mas não fazer a vontade de Deus, que é o que importa. Tome a sua cruz, irmão. Crucifique todos esses desejos que te afastam de Deus. Você só pode ser um verdadeiro discípulo. Você só pode ser discipulado verdadeiramente por Jesus se você amar a Deus mais do que qualquer pessoa, mais do que qualquer coisa que você possa ter nessa vida. Um texto que sintetiza bastante esses pensamentos está lá no livro de Lucas, no capítulo 14, no verso 33. O irmão vai projetar aqui para a gente.
Vamos ler todo junto esse versículo? Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Tá aí, irmão. Mais claro que água, né? Qualquer um de vocês que não renuncia a tudo que tem, não pode ser meu discípulo. Tomar a sua cruz é isso, renunciar, sacrificar tudo aquilo que você tem que tem te atrapalhado de seguir a Jesus. Terceira coisa que Jesus fala aí, depois de negar a si mesmo, tomar a sua cruz, é siga-me, segui-lo. Então, depois que você já se esvaziou de você mesmo, que você negou a si mesmo, então você está pronto para seguir a Jesus de uma forma verdadeira e total. Esse é o único jeito, irmão, de ter um verdadeiro e saudável relacionamento com Jesus. Você se esvazia totalmente de si e se enche da presença de Deus. É uma coisa que precisa ficar clara, que o discípulo que segue Jesus, ele segue ele de maneira contínua. A gente não segue a Jesus até certo ponto e depois disso desvia, vai por outra direção. Não, a gente segue a Jesus por todo o caminho, até o final de nossas vidas. E findando aqui, nós estaremos com Ele na glória. É preciso, irmãos, seguir os passos do nosso Mestre até o fim. Vamos ler outro texto em João 8, no verso 31. Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Evangelho de João, no capítulo 8 e o verso 31. Esse texto ele vai falar de como, se você deve seguir a Jesus até o fim. Aqui ele está mostrando como isso pode ser feito, como você vai seguir Jesus até o fim. João 8,31 diz: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente os meus discípulos. Então a forma de seguir Jesus até o fim, irmãos, é não se deixar ser guiado por outra coisa, a não ser pela palavra de Deus, pela Bíblia Sagrada, que é a vontade de Deus para o ser humano. Essa é a forma de permanecer nele, permanecendo na sua palavra, praticando ela cada dia, meditando nela cada dia, ouvindo e refletindo para que você possa praticar. Quer ser alguém, meu irmão, que faz a vontade de Deus, que segue a Jesus da forma correta? É muito simples. Leia a Bíblia, ouça a palavra de Deus e peça ao Espírito Santo que ajude você a praticar tudo que aqui está escrito. Esse é o nosso manual, né, da nossa fé, a Bíblia Sagrada. Outra coisa interessante que nós vemos em Mateus, no capítulo 4, versículo 19, é que a partir do momento que nós estamos seguindo Jesus, que nós estamos sendo discipulados por Ele, a gente também é convidado nós também discipular pessoas, evangelizar pessoas. Seguir Jesus envolve nós conquistarmos, né, levar a palavra dele para que mais pessoas também possam conhecer a sua verdade e começar a segui-lo. Mateus 4, verso 19. Essa aqui eu coloquei na nova versão internacional, vai estar um pouco diferente da versão aí dos irmãos, que diz o seguinte: E disse Jesus: Sigam-me e eu os farei pescadores de homens. Esse texto aqui ele está falando, a frase que Jesus dirigiu a Pedro e a André, ali no contexto em que Jesus está convocando os discípulos. Esse exemplo aqui cai uma luva, porque o que acontece? Estava ali Pedro e André, eles eram pescadores, estavam ali nos seus barcos. Jesus disse: sigam-me, e eles largaram tudo o que estavam fazendo, largou aquilo ali era o seu emprego, a sua forma de ganhar o seu ganha-pão, a sua renda. E eles abandonaram tudo aquilo ali para então ir seguir a Jesus. E Jesus disse para ele: e eu os farei pescadores de homens, fazendo uma metáfora ali com aquele trabalho deles. Então, a partir do momento que aqueles discípulos, Pedro e André, começaram a seguir Jesus, assim como os outros, eles abandonaram tudo, tiveram um discipulado com Jesus ali, o melhor, né, que foi
frente a frente, pessoalmente, com Jesus, com o próprio Deus encarnado aqui na terra. E depois que Jesus morreu e ressuscitou, o que aconteceu? Eles continuaram plantando a igreja do Senhor, ou seja, eles continuaram seguindo e levando aquela palavra de salvação para as outras pessoas. E por isso hoje nós estamos aqui, né? Por causa desses irmãos que plantaram ali a igreja de Deus. Então, irmãos, as exigências para ser discipulado por Jesus é essa que nós estamos vendo aqui. É abandonar o seu ego, deixar para trás todos esses desejos terrenos e passageiros e deixar que Jesus faça a vontade dele na sua vida. Você, meu irmão, só vai se tornar um verdadeiro discípulo se você se esvaziar, se você estiver completamente livre para seguir Jesus. Nada pode te prender e te atrapalhar de seguir Jesus. É deixando a sua vontade de lado que você vai estar livre para segui-lo e também anunciá-lo às outras pessoas ao seu redor. Duas coisas que eu queria deixar aqui para os irmãos, mais práticas, para que os irmãos possam fazer no seu dia a dia. A primeira é para você que já é crente, que já é um discípulo, reflita em cada ação sua. Pense, irmãos, a cada dia, quando você estiver na sua casa, pare e pensa, será que eu estou fazendo a vontade de Deus? Se você colocasse numa balança, de um lado a sua vontade, do outro a vontade de Deus, qual que vai pesar mais ali? O que você tem feito? Tem dado mais ouvidos à sua vontade ou à vontade do Deus? O verdadeiro discípulo de Cristo, ele não vive a sua vida de qualquer jeito, ele se preocupa se está fazendo ou não a vontade de Deus. Então, por isso é importante você refletir, porque se você perceber que essa balança está pesando mais para o lado dos seus desejos, é hora de mudar, é hora de mudar essa direção e fazer com que a vontade de Deus seja a prioridade na sua vida. E a segunda coisa que eu queria dizer é para você que ainda não é crente, que você ainda não tomou a decisão de seguir verdadeiramente Jesus. Esse mesmo texto, lá no livro de Lucas, ele vai dizer que Jesus disse para todos que estavam ali, para aquela multidão, o convite é para todos. O convite para verdadeiramente ser discipulado por Jesus não é só para eu e você que já é crente, é para você também que ainda não o conhece. Jesus está te convidando para que você se torne um discípulo dele nessa noite. Talvez seja a hora de você tomar essa decisão, e a partir do momento que você tomar essa decisão, Jesus, o Espírito Santo vai te dar força para que você possa negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir Ele de hoje até o fim. Se você tem esse desejo, você que ainda não é crente, eu te convido, tome essa decisão essa noite. Nós vamos estar orando aqui agora. Você pode aí daí mesmo onde você está, orar e procurar algum irmão para que você possa receber um auxílio. Eu te convido, não saia daqui sem tomar a decisão de se tornar um discípulo de Jesus. Ele é o seu Salvador, só Ele pode te salvar de você mesmo. Só Ele pode te livrar de todo pecado. Só Ele que vai te trazer a salvação. Amém? Vamos orar neste momento, irmãos? Vamos pedir para que Deus, verdadeiramente venha nos transformar a cada dia, que nós consigamos negar a nós mesmos, sacrificar tudo aquilo que tem nos atrapalhado de verdadeiramente seguir Ele. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós oramos a Ti, nós te pedimos, meu Pai. Oramos, Senhor, com fé, porque sabemos, meu Pai, que é só Te servindo que nós poderemos abandonar todas essas coisas, meu Pai. Nós um dia, meu Pai, tomamos a decisão de sermos os Seus discípulos. Então, meu Pai, que nós sejamos verdadeiramente, meu Pai, que nós não vivamos numa vida superficial, só de vir aqui nos cultos. Não, Senhor, que verdadeiramente todos os dias, onde quer que nós estivermos, meu Pai, que nós estejamos pensando em Ti, que nós estejamos praticando a Tua palavra, meu Pai, que nós estejamos vivendo o Seu amor de uma forma verdadeira, meu Pai. Não podemos levar as coisas do Senhor de forma relaxada.
Transforma-nos a cada dia, meu Pai. Nos ajuda a ler a Tua palavra, a meditar, a praticá-la a cada momento. Que em nenhum momento nós vamos nos desviar do Seu amor, meu Pai. Que em nenhum momento nós vamos por uma direção que o Senhor não está, mas somente para o alvo, que é o Senhor. Caminhar nos Seus passos, aonde o Senhor nos guiar. Se há alguém neste momento, meu Pai, que verdadeiramente está tomando aqui uma decisão de ser o Seu discípulo, de entregar a vida a Ti, Senhor, eu peço para que o Senhor abençoe essa pessoa, que o Senhor fortaleça a sua fé, meu Pai, que ela venha daqui para diante crer de uma forma real em Ti, que o Senhor venha abrir o conhecimento, meu Pai, e que ela, meu Pai, siga o Senhor para todo sempre. Aquele, meu Pai, que ainda não tomou essa decisão, Pai, nós oramos para que ele ainda tenha outra oportunidade de tomar essa decisão, que ele tenha a oportunidade de refletir. Quem sabe não está tomando essa decisão agora, mas em outro momento vai poder tomá-la, meu Pai. Que o Senhor venha preparar o coração dessas pessoas. Nos ajuda a continuar firme no Senhor, dia após dia, em nome de Jesus. Amém. Amém.